Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti e eu tô aqui de volta com vocês hoje para falarmos um pouquinho sobre os produtos comprados na China da plataforma X99. Eu fiquei devendo para vocês uns dias atrás um vídeo sobre placas-mãe para a plataforma X99. A gente já falou um pouquinho sobre as memórias RAM da Gloway e falamos um pouquinho sobre os processadores Xeon, a série 5, desde os 16, os 26 e os 46, que são os processadores suportados pela plataforma X99, pelo socket LGA 2011 V3. Então o que fica faltando pra gente? Para terminar de falar sobre o kit X99, tá faltando só a placa-mãe. Então para isso eu fiz uma extensa pesquisa, busquei algumas opções para vocês, mais uma vez compus uma tabelinha no Excel e queria mostrar aqui para vocês uma opção custo-benefício, as opções que são um pouquinho mais caras e falar um pouquinho sobre como que surgem essas placas-mãe, de onde elas vêm, se elas têm algum problema, que tipo de possibilidade de esperar de um produto que não é um produto padrão do mercado. Antes de começar a falar efetivamente sobre os produtos que eu trouxe para mostrar para vocês, eu queria falar sobre o que chegou aqui para mim, tá? Se vocês acompanham minhas lives, e eu vou deixar os links para as lives na descrição do vídeo, vocês devem ter visto que eu recebi essa monstruosidade, tá? Essa daqui é uma placa-mãe dual socket, baseada na plataforma X99. Eu recebi ela há alguns dias da China, ela demorou um pouquinho para chegar. Fiz duas lives, uma montando ela e colocando para funcionar, e uma segunda fazendo alguns benchmarks e mostrando para o pessoal o que esperar de desempenho de um treco desses. Isso daqui, obviamente, não é um sistema muito padrão, né? Não é um sistema muito ortodoxo, e definitivamente não é um negócio que entrega valor para todo mundo. Essa placa-mãe custou caro, comprar dois processadores sai mais caro, dois coolers, precisa de fonte mais parruda. A ideia aqui não é um computador para jogos, sim um computador voltado à produtividade. Por conta disso, eu nem vou abordar as opções dual socket nesse vídeo, só queria mostrar para vocês que a gente tem aqui essa placa-mãe e que eu vou provavelmente falar um pouquinho especificamente dela, o que aconteceu durante nossa montagem, se teve algum problema. Para quem já viu na live, a gente teve alguns probleminhas para botar com algumas configurações que a gente acabou conseguindo passar por cima. Mas isso certamente exemplifica o que esperar de um produto que não é um produto de uma grande marca, que não é um produto com ampla disponibilidade, que muita gente conhece. Galera, a plataforma X99 eu já abordei no meu vídeo anterior quando eu falei sobre os processadores, sobre o Xeon, tá? Ela foi lançada em 2014, para computador era a plataforma HEDT da Intel, e o que eu venho falar nesse vídeo agora é o seguinte, esquecendo um pouco a parte prática e indo um pouquinho para o Technicase, a plataforma X99 lá na China é uma mentira. Por que é uma mentira, pessoal? É o seguinte, quando a gente fala nos processadores atuais, eles não possuem um chipset, eles não possuem um Northbridge, que é o que seria o chipset nas placas-mães antigas. Hoje em dia, a única coisa que tem na placa-mãe, e que seria isso que está debaixo desse dissipador aqui, é o que chama de PCH, ou Platform Controller Hub. Seria aqui que numa placa-mãe, como por exemplo uma ASRock X99 Taichi ou qualquer opção de placa-mãe X99 da ASUS, vocês encontrariam o chipset X99. O verdadeiro PCH da plataforma X99 que a gente compra na China é o C612, tá? O processador C612 ele é o responsável por fazer essas placas-mães chinesas funcionarem. Existem algumas outras opções de chipset compatíveis, porém esse daqui vai ser o que a gente vai encontrar na maioria dos produtos, tá? Essa daqui especificamente é um C612. Então é interessante saber disso, porque esse que é o cara que realmente é o cabeça por suportar algumas linhas PCI Express que provavelmente estão ligadas nos slots X1, eventualmente o slot M2 NVMe vai estar ligado no C612. Se vocês forem procurar drivers na internet, muito provavelmente vocês vão encontrar os drivers para os chipsets da família C612 e por aí vai. Então é uma informação útil. Um outro ponto importante, e agora falando um pouquinho especificamente dessas placas-mãe, é o seguinte. Quando nós falamos sobre os processadores, nós falamos sobre os processadores novos Xeon. Eles não são novos, eles são usados, tá? Quando eu digo novos é porque é a nova leva que está chegando. Porém, as placas-mãe, elas são novas, ou melhor, elas são construções novas.
Por que eu estou dizendo isso? A plataforma X99, LGA 2011 V3, ela já morreu há algum tempo. É muito difícil que a Intel ainda esteja fabricando componentes, né, que sejam compatíveis com esses processadores, com esse socket. Então vocês podem me perguntar, mas Mário, de onde que vem esse chipset C612? Galera, isso pode ser um estoque muito antigo de algum fabricante que foi desovado, ou uma outra possibilidade, e que eu já vi discussões sobre isso na internet, e que é o mais provável, é que esses chipsets eles são fruto do que é chamado no exterior de salvage. O salvage é basicamente o reaproveitamento de produtos de qualquer tipo, né, e nesse caso de chipset. Então existe uma chance muito grande que o chipset que está aqui debaixo desse dissipador, o C612, ele foi tirado de uma placa-mãe que foi desativada em algum servidor. Ele pode ter passado por algum tipo de estresse e a vida útil dele pode estar comprometida. Então, em termos de construção, a placa-mãe é sim nova. Porém, não há uma garantia de que esse chipset seja novo, e isso obviamente pode limitar a vida útil dele. É uma informação importante para se ter em mente para quem vai comprar um hardware da China. Galera, então antes da gente falar sobre efetivamente a lista de placas-mãe que eu trouxe para vocês, eu queria falar para vocês da onde que eu estou tirando essas informações e obviamente dar os créditos a quem é devidos. Eu só tenho acesso a essa placa-mãe, eu não tenho budget, não tenho dinheiro para ficar comprando hardware para postar aqui no canal. E com a ajuda de vocês, se vocês derem um curtir aqui, se inscreverem, quem sabe algum dia eu não consigo trazer um pouco mais de conteúdo próprio, tá? Porém, por enquanto eu dependo de fazer uma pesquisa e trazer para vocês as informações que eu achar relevantes, tá? Então, galera, eu descobri ao longo de toda a minha pesquisa sobre hardware X99, X79, Xeons usados, que tem uma galera que curte pra caramba essas placas, que é a galera lá da Rússia. A galera da Rússia consome pra caramba esse tipo de produto, e eles têm blogs, eles têm canais no YouTube que têm informações, só que infelizmente essa informação não é localizada para brasileiros ou é difícil pra gente assistir, tá? Então eu separei aqui três fontes de informação que eu achei que estão bem legais e que eu consegui extrair bastante informação útil delas. Uma delas é esse canal no YouTube, eu não sei nem dizer o nome desse canal, me peço desculpas pro dono do canal, porém eu não sei falar russo, não é verdade? O outro é o MyConst. Esse canal aqui é muito legal, eu assisto vários vídeos dele e ele tem uma versão já em inglês. E por último, é esse blog que é chamado de Xeon E5450. Então falando um pouquinho sobre as opções que nós temos. Como eu falei, pessoal, montei uma tabelinha para vocês, do mesmo jeito que eu montei sobre os processadores, preços em dólar, link. Não fui muito a fundo em todas as opções que tem disponível, mas obviamente tem menos opções de placa-mãe do que de processadores. Vocês vão se deparar às vezes com mais de uma marca ou mais de um modelo na mesma linha. Por que isso, pessoal? Essas marcas chinesas elas compartilham designs de placa-mãe. Então muitas vezes alguns modelos diferentes, na verdade, eles são idênticos. Eles só estão marcados por outra marca, eles podem efetivamente ter sido construídos por uma marca específica ou outra. Porém, eles compartilham o mesmo design do PCB, o mesmo design de circuitos e usam os mesmos componentes. Então, tem alguns itens aqui que estão agrupados, mas se vocês procurarem por uma combinação ou por outra, vocês vão achar. Eu procurei os melhores preços que eu consegui encontrar de vendedores que parecem confiáveis. E trouxe aqui para vocês essa listinha de opções e queria discutir um pouquinho sobre o valor e sobre as funcionalidades. Um ponto importante que eu deixei marcado aqui na tabela para vocês, pessoal, são essas duas informações, Turbo Unlock e ajuste de timing. Galera, o Turbo Unlock é a capacidade do processador rodar sempre com todos os núcleos no clock máximo daquele processador. Ajuste de timing é para você conseguir fazer pelo menos um ajuste fino de clock e nos tempos das memórias RAM que estão instaladas, tá? A maioria dessas placas-mãe, em especial as de entrada, elas não suportam isso com a BIOS padrão. Vocês vão ter que procurar como fazer isso na internet, existe um procedimento, para algumas placas é mais simples, para outras é mais complexo. Mas tenham em mente que vários dos modelos que estão citados aqui não suportam essas configurações já de fábrica e vocês vão ter que fazer alguma modificação na placa que possui um risco de acidentalmente dar problema na placa-mãe prematuramente, tá bom? Um dos aspectos que eu considero que é importante vocês ficarem de olho é sobre o suporte à memória RAM. A plataforma X99 e o socket LGA 2011 V3 suportam
memória RAM de 4 canais. E isso certamente é uma vantagem quando a gente compara com suporte só Dual Channel, no seguinte sentido: quando nós temos um processador moderno, um Ryzen com memória moderna, nós temos DDR4 3000, 3200 MHz. Quando nós estamos falando desses Xeons usados, nós temos o limite assim, de memória DDR4 2400, se for um processador desbloqueado, se a placa-mãe tiver suporte. O mais comum vai ser 2133 MHz ou 1866. Acontece o seguinte: como esses processadores têm o dobro dos canais de memória, é possível que a gente chegue numa banda de memória que se compara, eventualmente, até uma banda maior do que o que a gente tira com processadores modernos. Na sequência, um ponto muito legal para se observar é o seguinte: a plataforma X99, a princípio, não suportava oficialmente memória DDR3, só DDR4. Porém, vocês vão se deparar com algumas placas-mãe que suportam memória DDR3 e algumas que inclusive suportam os dois tipos de memória. É importante observar o seguinte, e eu deixei isso anotado aqui para vocês. Apenas alguns modelos de Xeon suportam memória DDR3. E por que eu acho legal eu estar citando isso para vocês nesse vídeo? Eu entendo que muitas pessoas já possuem Xeon da série anterior, Socket LGA 2011, com memória DDR3. E, eventualmente, uma opção de placa-mãe que suporte tanto memória DDR3 quanto DDR4 pode ser uma excelente ponte de upgrade para você passar do seu Xeon antigo, mantendo sua memória RAM. Muita gente carrega essas placas-mãe de memória, como é o caso do nosso experimento aqui, que está com 64 GB. E eu acredito que muitas pessoas têm Xeon V2 também com 64 GB de memória, e eventualmente não faz nem sentido abrir mão desse volume todo de memória para migrar para uma próxima plataforma. Então, galera, quando a gente olha para essa listagem, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Caras, na minha opinião, a primeira coisa que vem na cabeça é, infelizmente, com o dólar alto, nem tanta coisa aqui está compensando. Eu, pessoalmente, eu marquei em verdinho aqui, eu dificilmente gastaria, efetivamente, para um PC custo-benefício, mais do que R$500 uma placa-mãe vinda da China. Porém, existem algumas opções muito próximas disso que entregam alguns dos benefícios que eu falei de suporte memória DDR3, são Quad Channel, mas assim, vamos dar uma analisada nas opções que eu marquei como as mais legais e que eu tirei dessas 3 fontes de informação que eu falei para vocês, os dados de bom funcionamento delas, tá? Então, para mim as opções claras aqui ficam sendo a Machinist X99Z V102, é a nossa placa-mãe melhor custo-benefício. Ela entrega por R$460 4 slots de memória DDR4 com suporte a Quad Channel e, mediante a update de BIOS, a capacidade de fazer ajuste de timing de memória e o Turbo Unlock. Em mais de um site eu vi que essa daqui é considerada uma das placas-mãe mais eficientes em termos de custo. Depois disso, pessoal, o preço ele dá uma salgada. E eu queria falar para vocês mais explicitamente sobre o que são consideradas as melhores opções de placa-mãe para a plataforma X99. São as opções da Wananzi, os modelos X99TF e F8. Galera, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que esses daqui definitivamente são as melhores placas-mãe para X99 disponíveis no AliExpress. Uma das opções tem 8 slots de memória DDR4 com suporte a Quad Channel. A outra opção é uma excelente opção de migração, tem 4 slots DDR3 e 4 DDR4 com suporte a Quad Channel em ambas as configurações. É importante notar que não é possível usar DDR3 e DDR4 ao mesmo tempo, tá, galera? Vocês podem usar ou um ou outro. Essas placas-mães da Wananzi, elas são, o pessoal que fala delas coloca elas como assim, elas são um produto quase perfeito. Praticamente tudo que tem nelas funciona, elas têm boas opções de BIOS, o Turbo Unlock, ajuste de timing, até overclock para CPU que tem o multiplicador desbloqueado, tudo isso daí já vem pronto e funcionando de fábrica na BIOS. Então é pegar e sair usando. É realmente uma opção muito boa. Porém, se a gente for analisar, elas já estão na faixa de preço de R$750. Dá para ficar pensando se vale a pena mesmo investir num setup desse ou, eventualmente, investir numa plataforma mais moderna, comprar as peças aqui no Brasil. Então, galera, essas 3 placas-mãe, assim, eu diria que, assim, honestamente, tem algumas opções legais aqui nessa lista. Eventualmente o preço pode flutuar um pouco, o que acaba fazendo
com que valha mais a pena uma ou outra, mas assim, para você que está começando o seu primeiro setup, você não tem memória RAM DDR3 comprada, vai na Machinist X99Z versão 102 ou na Alzenit X99MCE5, que é uma opção com um preço adequado para o que ela oferece e com um preço adequado a valer a pena para quem está comprando um hardware que não é um hardware de ponta. E galera, se vocês querem realmente montar um negócio que tem uma tendência a ter uma durabilidade melhor, as opções do Awananzi definitivamente se sobressaem, assim como o produto. É importante a gente pensar que dá para comprar uma B450M a Horus aqui no Brasil com essa grana, tá? Tenham em mente que o investimento é alto, porém é uma placa-mãe definitivamente bastante interessante, tá? Galera, esse é o papo sobre as placas-mãe, esses são os modelos que tem disponível. O que eu queria falar um pouquinho na sequência é justamente sobre o tipo de problema que eu encontrei nas listagens falando sobre essas placas-mãe, tá? O primeiro deles, gente, é meio óbvio. Quando a gente pega uma placa-mãe dessa na mão, se eu mostrar para vocês a parte de baixo dela, vocês vão identificar um negócio muito interessante. Ela praticamente não tem componentes aqui embaixo. Isso é uma demonstração do empobrecimento do design da construção dessas placas, tá? Elas não têm circuitos complicados, elas não têm tantas proteções ativas quanto as placas-mãe que nós encontramos com mais frequência no mercado. Então, tenham em mente que essas placas-mãe elas têm construção simplificada. Eu não tenho em mãos uma Awananzi, os modelos top de linha, para falar para vocês, não, essa daqui é muito boa, ela é muito bem construída. Infelizmente, não é algo que eu tenha acesso. Porém, é importante a gente ter em mente que sim, elas passam por um empobrecimento de design. Outro ponto muito importante a BIOS dessas placas é muito simples. Elas não têm muitas opções, vocês não vão ter como fazer ajuste fino, fazer um overclock, não é acessível nesse tipo de produto, nem nas versões mais baratas e, para a maioria desses processadores, nem nas versões mais caras, porque eles são bloqueados. E por último, ficam os pequenos bugzinhos. De todos os lugares que eu tenho lido, algumas dessas placas-mães apresentam slots que não funcionam direito, seja PCI Express, as versões X1, os X16, dificuldade para dar boot com determinados slots de memória RAM, algumas portas USB não funcionam direito, eventualmente as frontais. É importante a gente ter em mente que não estamos comprando um produto perfeito. E é justamente sobre isso que eu queria falar num próximo vídeo com vocês, da gente cruzar os preços de processador, placa-mãe, memória e entender quanto fica para montar um kit custo-benefício e até um kit eventualmente um pouquinho mais caro, mais gamer, com esses produtos eu vou chamar de segunda mão, que a gente pede do AliExpress. E entender como que fica isso com relação à nossa atual situação de mercado, comparar com o que a gente conseguiria comprar novo aqui no Brasil e ver, será que está valendo a pena? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente não sair por aí comprando um hardware que eventualmente é um pouquinho mais difícil de trabalhar, um hardware que eventualmente é um pouquinho mais difícil de bootar, que a gente não tem como garantir a longevidade dele. Galera, era isso que eu queria falar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre algumas dessas opções de placa-mãe que nós estamos encontrando para a plataforma X99 no AliExpress, deixar essa tabela disponível para que vocês consigam dar uma olhada nas opções. Eu deixei o link de todas as opções aqui e pretendo deixar ela atualizada com a maior frequência que eu puder. Vocês gostaram desse vídeo? Eu respondi as dúvidas para vocês sobre as opções de placa-mãe. Ficou alguma dúvida? Galera, deixa aqui nos comentários que na medida do possível e na medida do meu conhecimento eu vou responder para vocês e tirar as dúvidas sobre esses produtos. E para a gente finalizar, não esquece de deixar um like, se inscreve no meu canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm interesse nessas informações. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!